E o cara está aqui dizendo: eu estou 10, 20 anos fazendo tudo certo e nunca Deus fez nada por mim do que fez por esse, porque você nunca fez de coração. Pastor Pedro Medina. Queridos, a pregação mais falada hoje no Brasil e no mundo, nas igrejas mais modernas, é o tema graça. Diga comigo, graça. Não é verdade? Quem concorda? E a graça, ela é uma pregação muito maravilhosa. A graça de Deus é real. E a graça de Deus fala do amor incondicional que Jesus tem para nós. Mas a graça também fala da salvação eterna. Então, quando nós falamos de graça, eu estou aqui desse lado aqui para falar para você sobre isso. Graça, nós falamos de salvação, nós falamos do que vai acontecer conosco depois que nós morrermos. Muita gente, infelizmente, só foi pregado para ela a sua vida inteira sobre a graça e sobre a salvação. E ficaram por isso. E muita gente chegou a essa conclusão: cara, eu não vou perder minha salvação, Deus nunca vai deixar de me amar. Por mais que essa pregação seja real em alguns aspectos, né? Muitas pessoas interpretaram isso de um jeito muito errado e acabam vivendo uma vida muito errada aqui na Terra. Não é verdade? Quem sabe mais ou menos do que eu estou falando? Agora escute, onde eu quero chegar. Por um lado, nós temos essa mensagem. Hoje, eu não quero tratar com você somente sobre o amor de Jesus e a graça, que para mim é inquestionável, e o amor dele é incondicional, concorda? Porém, quando você recebe a Jesus, você não pega e vai direto para o céu, você continua aqui na terra, não é verdade? Então hoje, eu quero falar para você de princípios tão profundos, para que você tenha uma vida de vitória, de glória em glória, que você cumpra o propósito de Deus na sua vida, e que a sua vida seja um exemplo para todos, e que você deixe um legado nessa terra. Viu a diferença? Muitas igrejas estão muito preocupadas somente com preparar você para depois da morte. Então eles vão sempre pregar a graça e a salvação eterna, só isso. Mas a palavra de Deus, mais de 90% da palavra de Deus, eu posso te dizer, mais de 95% dos textos bíblicos não estão falando da graça e para você, como é que vai morar lá no céu. Quase toda a Bíblia está falando de como ter uma vida de vitória aqui na terra. Então, hoje eu vou falar para você dos homens que poderiam ser os homens mais abençoados, que poderiam ter deixado o maior legado na história da humanidade, mas que por alguns motivos, uns diferentes dos outros, perderam a sua bênção. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, fala dos heróis da fé, que eles conquistaram, fizeram grandes coisas, e eles estão listados lá. Porém, há muitos homens na Bíblia que deveriam estar naquela lista, mas eles perderam estar na lista. E eu quero que, em nome de Jesus, cada um de vocês esteja na lista dos futuros filhos nossos. Vão falar de você. Daqui 100 anos, o teu nome vai estar num livro. Os teus netos vão saber a fé do meu avô, a fé do meu bisavô. Você vai deixar um legado aqui nessa terra. E não são pessoas que são salvas que deixam um legado aqui na terra. As pessoas que deixam um legado aqui na terra são aquelas que praticam os princípios de Deus. Eu quero falar para vocês dos homens que perderam a bênção de Deus na Bíblia. Eu quero começar em Gênesis capítulo 4, verso 1, depois os 6 e os 7. Lá no telão, se você quiser acompanhar comigo. Conheceu Adão a Eva e sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. Diga comigo, alcancei do Senhor um homem. Verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Diga comigo, Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Caim era o homem da promessa de Deus e uma resposta de oração. Já parou para pensar nisso? Alcancei do Senhor um varão. Para quem ainda não estudou na Exousia School, antes de Adão e Eva terem um menino, eles tinham muitas filhas, mulheres. Isso é provado na Bíblia. Quem já estudou isso comigo alguma vez? Poucas pessoas, mas eles já tinham muitas filhas. Por isso que Eva disse: alcancei do Senhor um varão, porque o desejo dela era ter um homem. Ela pediu para Deus. E Deus respondeu à oração de Eva e deu para ela um homem, deu para ela um filho varão. Deu a ela quem? Caim. Você já imaginou quantas promessas? Você já imaginou quanto destino? Você já imaginou quanto propósito Deus tinha para esse menino desde o ventre na barriga de Eva? Porque depois de Adão e Eva era o primeiro homem que nasceu na história, filho de Adão e Eva. Imagina os sonhos, projetos que Deus tinha para ele. Queridos, eu posso dizer algo muito sério para você aqui. Escute o que eu vou te dizer. Não importa quantas promessas você tem de Deus, não importa o tamanho do propósito que você tenha em Deus, se você não cumprir os princípios, você pode perder tudo isso. E hoje a mensagem é essa. Nós não estamos aqui discutindo se você vai morar no céu, se Jesus te ama incondicionalmente. Cara, isso aí é só o primeiro start do evangelho. Nós estamos aqui para falar de pessoas que vão deixar um legado para Jesus nessa terra. E eu vou te dizer que a maioria das pessoas, elas têm promessas de Deus. A maioria das pessoas tem um chamado glorioso de Deus. A maioria das pessoas tem um plano de Deus, um propósito, e elas acabam perdendo. Você acredita que Caim realmente tinha um propósito gigantesco de Deus, sim ou não? É óbvio, ele era o primogênito. Para você pensar. Você acha que Caim era ruim desde o ventre? Você acha que Caim fazia o mal o tempo todo? Ele caiu numa cilada. E hoje eu não quero que você caia nessa cilada. Então, o primeiro homem na Bíblia que perdeu a bênção, e eu vou te falar por que ele perdeu a bênção. Quem quer saber? Qual foi a queda de Caim? Diga comigo, Caim era legalista. Aí você fala, ué, legalista? Caim era legalista, pastor Adriano. Diga comigo, religioso. A primeira pessoa que pode perder tudo que Deus tem para ela é o legalista religioso. Como funciona isso? Em determinado momento era o culto a Deus. Imagina, eles começaram ali a cultuar a Deus. Eu imagino que o próprio Deus ensinou eles como ser cultuado. Você não acredita nisso? O próprio Deus. Imagina a origem da adoração, a origem do servir a Deus, a origem do culto. O primeiro culto que existiu na história. E eles vão lá servir a Deus. E eles... Chega o momento da oferta. Só um detalhe. O primeiro culto da história não teve louvor, mas teve oferta. Olha que coisa interessante. Que a oferta fala muito do nosso coração. Caim e Abel foram levar uma oferta a Deus. E diz a Bíblia que Deus não aceitou a Caim a sua oferta, mas aceitou a oferta e aceitou Abel. Por que Deus não aceitou Caim a sua oferta? Escute, o legalista, o religioso, ele faz tudo certo. Ele pratica os princípios. Ele oferta na hora que tem que ofertar. Ele devolve o dízimo dele. Só que, olha aqui para mim, ele não faz porque ele ama a Deus. Ele faz por causa da pressão religiosa que o rodeia. Havia uma pressão sobre a vida de Caim. Tu é o filho de Adão, tu é o primogênito. É a hora do culto. Só existe 4 homens no planeta Terra. E agora chega a hora da oferta. Então Caim falou, opa, tem que ofertar. E Caim não preparou a oferta com amor. Ele diz que a Bíblia que é o cabo de dias. Algumas pessoas que estudam isso dizem que foi algo atrasado que ele trouxe a oferta. E Deus olhou para a oferta dele e falou, Caim, está errado. E Deus rejeitou a oferta de Caim e rejeitou a Caim, porque ele não fazia porque amava a Deus. Ele fazia por mera religiosidade e legalismo. Quem está começando a entender o que eu quero falar aqui? E o que acontece? Ele não amava a Deus. Já Abel preparou as primícias, diz a Bíblia. Ele preparou a gordura do animal. Ele pegou o animal mais gordo. Ele falou assim, eu quero dar o melhor para Deus. E quando Deus viu o coração de Abel, Deus se agradou, porque Abel amava a Deus. O desejo de Abel
Abel era honrar a Deus. Mas Caim, para ele fazer uma oferta, ele se sentia lesado. Ei, se você se sente lesado na hora do teu dízimo e na tua oferta, não dê. Porque quem ama a Deus não se sente lesado. Quem ama a Deus se sente honrado e privilegiado de poder dar o melhor para Deus. Então o espírito de Caim, as pessoas ficam horrorizadas, estão horrorizadas com Caim, mas o que mais tem no dia de hoje é espírito de Caim. São pessoas que praticam a religião sem amor, praticam pela pressão psicológica, pela pressão social, praticam por interesse e alguns, infelizmente, praticam por medo, porque se o inferno não existisse, não estariam na igreja. Eu digo uma coisa para você, se o inferno não existisse, eu serviria Jesus do mesmo jeito, porque eu amo Ele, Ele é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Quem consegue entender? Agora olha, aqui é quando a coisa começa a ficar complicada. O religioso, o legalista, por que ele perde a bênção? Preste atenção. Porque ele se frustra e ele começa a odiar e a invejar quem verdadeiramente serve a Deus de todo o coração. Eu vou ler um texto para vocês aqui, vocês vão ficar talvez horrorizados. Marcos 15, verso 10. Não assusta não, que é forte o versículo. Marcos 15, verso 10. Porque Jesus sabia, bem sabia ele, que por o quê? Os principais sacerdotes o tinham entregado à morte. Por que Jesus morreu? Por causa da inveja de quem? Dos sacerdotes, dos mais religiosos, os que mais cumpriam a lei, os que mais seguiam à risca as escrituras, mataram Jesus. Aqui é Caim matando Abel novamente. Porque Caim, ele faz tudo como um servo, ele faz tudo obrigado, ele segue a risca e não tem resultado. E Deus não aceita ele, e Deus rejeita ele, porque o coração dele não está certo. E ele morre de raiva de quem Deus abençoa. Porque aquele que ama a Deus de todo o coração, Deus dá graça. Quando alguém ama Deus de todo o coração, Deus aceita ele, Deus abre as portas, Deus usa, Deus dá dons, Deus dá manto colorido, Deus coloca para cima, Deus faz que a coisa acontece, e o cara está aqui dizendo, eu estou 10, 20 anos fazendo tudo certo, e nunca Deus fez nada por mim do que fez por esse, porque você nunca fez de coração. Você fez como Ananias e Safira, só para aparecer. O ódio dos sacerdotes era que Jesus era um rapaz jovem, tinha 30 anos de idade, que Jesus orava pelos enfermos e era curado. Olha para você ver o nível que a religião chega. A religião diz assim, você curou um paralítico de nascença no sábado, vamos matar você. Você curou o cara no sábado. Preste atenção, isso aqui aplica para tudo na vida. Pessoas frustradas, pessoas infelizes, não conseguem conviver com o sucesso e a felicidade do outro. Então o que ela precisa fazer? Ela precisa descredibilizar quem conseguiu o que ela não conseguiu. Ela precisa desacreditar, descredibilizar aquele que conseguiu o que ela queria. Então o que ela faz? Deixa eu falar uma coisa pra você. Os meus haters não são pessoas do mundo. As pessoas que me xingam na internet, que fazem vídeos contra mim, não são pessoas do mundo. Sabe quem são? Religiosos que estão mais tempo do que eu na religião, que nunca Deus usou, nem nunca Deus agraciou, Deus nunca promoveu. Um dia eu estava lá, postei um vídeo de um milagre, e a pessoa falou assim, não pode ser Deus, olha a barba dele. É o diabo porque ele tem barba. Diante de Deus que as pessoas me escrevem isso. E eu continuo a receber mensagem assim até o dia de hoje. Não pode ser Deus, ele não tem gravata. Não pode ser Deus, ele não fez o nosso seminário. Nada nesse mundo te ajuda mais a blasfemar contra o Espírito Santo do que a religiosidade. Porque a religiosidade vai fazer você querer descredibilizar um homem de Deus, dizendo o que Deus está fazendo nele, na verdade é o diabo. Você vai atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Quantos espíritos de Caim existem no nosso meio? Elas perseguem os homens de Deus que Deus usa. Ei, por que você não inventa de perseguir o ladrão, vai perseguir o bandido, vai perseguir o estuprador, vai perseguir o traficante, você vai perseguir pastor que Deus usa? Tu é louco? Sabe quando foi o momento que mais
foram tentar matar Jesus, o momento que pegaram pedras e falaram assim, agora é o momento, não tem mais jeito, vamos matar ele, o dia que Jesus disse assim, eu e o Pai somos um. Esse foi o momento de mais ódio, porque Jesus disse, eu sou filho de Deus. Sabe o que o religioso odeia em você? Que você diga que é filho, que você tem herança, que o teu pai cuida de você, que teu pai te provê, que teu pai sempre vai te dar o melhor. Ele tem ódio disso? Faz sentido o que eu estou te falando? Não perca a bênção na sua vida por ser um religioso. Qual é o primeiro mandamento de todos? Amai acima de tudo, de todas as coisas. Por que que Caim perdeu tudo? Porque ele não amou a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que são como Caim, têm a maior promessa, têm o maior chamado, têm o maior propósito, mas nunca na vida conseguiram amar a Deus de todo o coração e praticam a religião por pressão social e nunca vão agradar o coração de Deus. Ame a Deus com todo o seu coração. Só assim você vai alcançar todo o propósito de Deus na sua vida. O segundo homem que eu quero falar para vocês hoje que perdeu tudo foi Cã. Fica comigo, Cã. Ou Cão, né? Tem Cã ou Cão, depende da versão da tua Bíblia. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. Cara, você imagina, só existem 8 pessoas no planeta Terra. Só existem 4 homens no planeta Terra. Olha que coisa. Quantos sonhos, projetos e propósitos Deus tem para esses homens? Você já imaginou? Cara, olha que loucura. Abraão herdou a terra prometida. Eu não sei se você sabe, Israel, Palestina, é desse tamanhozinho. Deve caber umas 400 Israel e Palestina no Brasil, de tão pequeno que é. E isso era a promessa de Abraão. Noé não herdou um pedacinho de terra assim. Noé herdou o planeta. Imagina, Noé desceu da arca, estava lá, aqui, eis aqui, a terra, o planeta é nosso. Você imagina você ser herdeiro do planeta inteiro? Incrível, não é verdade? Inclusive, quem segue as genealogias vai ver que quem deu as linhagens do planeta Terra, né, foram Sem, Cã e Jafete. Você vai ver que Jafete fala dos europeus, etc., do hemisfério norte. Sem fala das pessoas do rio Eufrates para lá, pessoas orientais e do Oriente Médio. E Cã, pessoas também do Oriente Médio e um pouquinho da África. Essa é mais ou menos a história que nos contam nas escolas de teologia. E tem muito sentido quem estuda isso aí. Agora vai vendo. Você está preparado? Noé decidiu plantar uma vinha. Plantou a vinha. Irmãos, eu vou perguntar uma coisa para você. Que quem já ficou entediado na sua vida? Normal, né? Você vive pouco, a gente vive 80, 90 anos, quem vive muito. Imagina você viver lá 400, 500 anos como era antigamente. Será que em algum momento você ia estar entediado? Noé inventou coisa. Foi lá e fez uma vinha. Depois ele foi lá, colheu as uvas e fez vinho. E Noé, naquela época não tinha a lei de Moisés, amém? Que falasse nenhuma coisa contra a embriaguez ou coisa assim. E Noé disse o seguinte, vou fazer uma festa para toda a humanidade. Só que como só tinha 8 pessoas para beber, o resto da humanidade, ele que bebeu. Ficou trêbado o Noé. Irmão, acho que nenhuma cultura na história da humanidade existe. Todo mundo vai concordar que ficar bêbado não faz bem para ninguém. Amém? Foi um erro gravíssimo de Noé. A Bíblia condena a embriaguez. E Noé ficou bêbado. Noé, durante 100 anos da sua vida, construiu a arca. Noé era um homem de Deus. Ei, vou falar uma coisa para você. Noé, até hoje, continua escrito no livro dos heróis da fé. Ele cometeu um erro, sim ou não? No momento que ele cometeu o seu erro, diz a Bíblia que ele foi para a sua tenda. Noé ficou bêbado, mas ele também se resguardou. Falou, fiquei bêbado, vou para a minha tenda. E na sua tenda, ele ficou nu, ficou pelado, fechado na sua tenda. E um dos filhos de Noé, chamado Cã, provavelmente Cã tinha alguma birra com o pai. Porque, irmão, você conviver 100, 200, 300 anos com alguém, uma hora você vai ter uma birrinha ou outra, sim ou não? Quem aqui tá casado aí há 10, 20 anos e sabe o que eu tô falando? Alguma coisinha vai ter no meio do caminho, não é possível. Alguma coisa Cã tinha contra o pai. Alguma coisa não estava resolvida dentro do coração de Cã para com o seu pai. E Cã, provavelmente, pensou assim, agora meu pai está vulnerável, eu vou me vingar. O que ele fez? Ele foi, entrou na tenda, descobriu a nudez do pai, publicou a nudez do pai, envergonhou o pai, desacreditou e descredibilizou o seu pai publicamente, convidou os outros para saberem da miséria do pai. Deixa eu dizer algo para você, não justifica. Noé não tinha que ter ficado embriagado. Porém, Sem e Jafete tiveram uma reação diferente de Cã. Sem e Jafete pegaram um lençol, cada um pegou de um lado, e de costas para não ver a nudez do seu pai, foram andando de costas e cobriram
traíram o seu pai para tampar a vergonha do pai, enquanto Cã queria humilhar o pai. No outro dia, a embriaguez passou, Noé descobriu o que o seu filho fez, e Cã e o filho de Cã, Canaã, foi o homem mais amaldiçoado da Bíblia, o primeiro homem amaldiçoado por um patriarca, e até hoje essa maldição percorre a face da terra. E Cã entrou para a história como um traidor. Deus tinha promessas absurdamente grandes para ele. Por que ele perdeu tudo? Deixa eu falar a real para você. Posso falar? Deus, em algum momento, vai permitir, por causa do tempo de convivência, que o seu líder, você veja a nudez dele. Em algum momento você verá um momento de fragilidade no seu líder. Em algum momento da sua vida você vai ver um momento de fraqueza, vulnerabilidade. E ali você vai dizer, está na minha mão. Só que você só pensa que está na tua mão, porque um homem de Deus sempre está na mão de Deus. E a sua reação para com o homem de Deus vai mostrar se você é leal ou desleal, se você é um homem de honra ou você é uma mulher de desonra. Na primeira oportunidade que Cã teve, ele envergonhou o pai, ele humilhou o pai, ele descobriu a nudez do pai. Sem Jafé, cobriram a nudez do pai. Quem consegue entender onde eu quero chegar? É impossível que você conviva comigo 50 anos e que algum dia você não veja uma fraqueza em mim, que algum dia você não veja uma vulnerabilidade, porque eu não sei se você sabe, nenhum pastor é Superman. Eu sempre ensino para os meus líderes que algum dia Deus vai permitir que eu pareça muito fraco e debilitado. Sabe, no momento que eu fiquei mais fraco, mais debilitado aqui na igreja, um grupo se levantou e falaram assim, pastor, fecha a igreja, Deus não está contigo, Deus não está com você. E eles quiseram fechar a igreja. Deus só deixou acontecer. Porque não foi 2, 3 meses depois, nós já estávamos em construção, crescendo e fazendo. E olha onde nós chegamos agora. A sua lealdade será provada no momento de fraqueza, no momento de nudez. E diga comigo, levanta sua mão direita e diga assim, Deus me chamou para cobrir a nudez e não expô-la. Porque Noé construiu uma vida inteira com Deus e o nome dele está na lista de heróis da fé e fez a arca que salvou a humanidade e não por uma embriaguez a vida dele se perdeu ou Deus desaprovou ele. Ei, porque você acha que alguém está desaprovado não significa que Deus desaprovou. Só para você entender. Cã perdeu tudo por mais promessas que tem. Sabe essas pessoas que falam que quem tem promessa não morre? Mentira. A maioria das pessoas na Bíblia morreram sem ver a promessa. Porque não depende de Deus, depende da nossa conduta, dos nossos princípios, dos nossos valores, da nossa obediência. Terceiro homem na Bíblia que perdeu tudo. Você está preparado? Diga comigo, Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Quem conhece a história de Jacó? História conhecidíssima. Irmão gêmeo. Inclusive nasceu antes, primogênito. Você sabe que na Bíblia primogênito é uma coisa importantíssima. E quero que você coloque essa perspectiva. Por favor, pense comigo. Olha o plano de Deus original. Diga comigo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. O certo era isso. Esse era o plano, esse era o projeto. Deus de Abraão, Deus de Isaac e o primogênito, por consequência, era Esaú. Hoje era para nós estarmos cantando o Deus de Esaú. A gente não fala Deus de Jacó? Deus de Israel? Sim ou não? Que Israel e Jacó é a mesma pessoa. O certo hoje, pastor Dan, era para a gente estar dizendo o Deus de Esaú. Os louvores, as músicas, era para ter escrito Deus de Esaú. A nação tinha que ser chamada a nação de Esaú, não a nação de Israel. Você imagina que esse era o objetivo de Deus? Esse era o plano que estava escrito por Deus. Pergunte para mim, pastor, o que fez Esaú perder tudo? Quem quer saber? Gênesis 26, 34 e 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beri, Eteu, e a Bezamate, filha de Elon, Eteu. 2 mulheres ele casou. Olha o 35 com muita atenção. E estas, esposas de Esaú, foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Aí se você continuar a leitura, vai dizer assim, que Isaac, logo após essa história, pediu para Esaú fazer um guisado saboroso para agradar o pai, para que o pai com coração alegre talvez abençoasse o filho. E aí acontece a bênção trocada para Jacó, a gente conhece a história. Queridos, o que está acontecendo aqui? Por que Esaú perdeu tudo? Por que hoje não é o Deus de Esaú e é o Deus de Jacó? O texto está dizendo que com 40 anos Esaú decidiu casar com 2 mulheres.
e 2 mulheres dos heteus. Só que eu não sei se você lembra na Bíblia, que Deus sempre falou para o povo dele, não se casem com mulheres de povos estranhos. Inclusive essa foi a recomendação de Isaac e Rebeca. Case com pessoas que venham lá da casa de Labão, com mulheres da casa de Labão, para nós não perdermos a nossa linhagem, a nossa pureza de sangue, porque Deus tem um projeto de criar um povo no qual virá o Messias. E para isso não podemos nos misturar com os povos pagãos. Mas Esaú, olhe bem nos meus olhos, não estava nem aí para essa história de legado, de gerações, e ele não estava nem aí para o que Deus falou para Abraão e falou para o seu pai Isaque. Esaú era um caçador, era forte, era peludo, era bruto, e ele só queria uma coisa na vida: viveu hoje, viveu agora e curtir a vida. Esaú era inconsequente. Esaú desprezou a linhagem que Deus estava criando, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, agora o Deus de Esaú. Ele estragou tudo, porque ele quis casar com quem ele quis, ele queria era curtir, ele queria sexo, ele queria balada, ele queria festa, ele não queria saber da herança espiritual dos seus pais. A Bíblia diz claramente, não se ajunte a jugo desigual. Tem pessoas, preste atenção, que nunca vão cumprir o seu propósito porque casaram com uma pessoa que não teme a Deus. Isso é sério? Inconsequentes. Sabe o que Esaú chegou a falar? Esaú vendeu a sua primogenitura. Ele estava morrendo de fome. Irmão, mas ninguém morre de fome. A gente pode ficar 40 dias de jejum, sim ou não? Sem morrer. Ele estava com muita fome. Aí ele falou assim, me dá o prato de lentilha em troca da minha primogenitura. Eu vou morrer mesmo? O que ele quis dizer? Ele diz, que eu quero com primogenitura se um dia eu vou morrer? Não vai servir para nada a primogenitura, mas o prato de lentilha eu como agora. É isso que quer dizer aquele texto, meu irmão. Muita gente diz assim, que eu quero saber dos meus filhos, meus netos e as próximas gerações? Eles que se virem, eu vou curtir a vida. Deus só chama pessoas que têm a mentalidade e o coração geracional, que querem criar uma linhagem, que querem criar um povo, pai, filho, neto, que honrem e sirvam a Deus. Inscreva-se no nosso canal